eu fico me perguntando assim, a gente falou muito de compaixão, só que o que que não é compaixão? O que que comumente as pessoas, tu meio que pincelou um pouco sobre isso, mas o Uhum. que que comumente as pessoas pensam que é compaixão, mas não é? Perfeito. Eu acho que até ajuda, talvez, a gente falar sobre autocompaixão, porque os maiores mitos que existem são sobre autocompaixão. Um deles é o que a gente conversou um pouquinho, que autocompaixão é a gente ser mais permissivo, a gente ser indulgente, de bom, eu ser autocompassivo é eu não ir trabalhar, é eu não entregar minhas tarefas, é eu não ter comprometimento nenhum. Só que isso não é autocompaixão, tá, gente? Isso é Aham. negligência, isso é indulgência, isso é permissividade. Autocompaixão, de novo, é a gente se comprometer com o que é importante pra gente, com o nosso bem-estar. É um intenso comprometimento com o que eu preciso pra ficar bem. E isso muitas vezes vai envolver, eu sei que eu preciso trabalhar pra ganhar o Aham. dinheiro pra existir, pra ter meios de subsistência, né? Dentre N coisas que a gente pode colocar. Então eu diria que esse é um dos maiores mitos. Outro, por exemplo, é que a autocompaixão é fraqueza. Esse é muito Uhum. bonzinho. Que fala muito, conversa com aquele mito da vulnerabilidade, né? De que a gente se deixar vulnerável é algo bastante fraco. Só que o núcleo da autocompaixão, gente, da autocompaixão, o Gilbert traz muito isso, na verdade é a coragem. Uhum. Porque imaginem o quão corajoso é a gente precisar, a gente tem que ter, quanta coragem a gente tem que ter para se conectar com o que dói. Uhum. O quão difícil, o quão, entre aspas, mais fácil muitas vezes é o imergir em jogos, imergir em compras, imergir em Evitar trabalho. fugir da situação. Exato, fazer N coisas, álcool, uso de substâncias, N coisas que a gente sabe que nos aliviam ou evitam, né? Tiram essa sensação. Então a gente conseguir olhar para a dor, para o sofrimento nu e cru como ele é algo muito corajoso. E eu sempre digo isso para meus pacientes quando eles chegam em sessão, de que o ato de psicoterapia não é um contexto fácil. É um contexto, na verdade, muito difícil. E eu acho muito corajoso a pessoa estar ali, né? Eu realmente acho. Uhum. Porque a gente olhar para nossa dor, para o que dói, para o que machuca, sem esquivar, isso é muito corajoso. Só que a gente precisa, em algum grau, fazer isso para a gente conseguir entender como que a gente pode fornecer o que a gente precisa. A gente precisa entender a dor, se sensibilizar com a dor para conseguir saber como a gente pode fornecer o que vai nos fazer bem, né? Uhum. E isso vai implicar em uma série de coisas. E eu diria que esses são os dois principais mitos, né, Léo? A pena também que surge um pouco, a autocompaixão seria uma autopena, mas pena é aquela sensação que nos coloca. Normalmente a Christiane Neff discute isso, que pena tem um pouco de uma questão quase hierárquica. De quando eu Aham. tenho pena com alguém, eu fico, coitadinho do fulano, eu tenho pena dele. É quase se eu colocasse o fulano numa situação isolada, que existe esse componente do autocriticismo, que é o oposto da humanidade compartilhada que eu falei antes, que é o isolamento, que é o pensar, ai meu Deus, ó Bolívar, ó céus, como eu sofro, como a vida é dura comigo, como a vida é difícil comigo. Uhum. E isso muitas vezes nos coloca nesse lugar de pena. E eu não consigo engajar com coisas para melhorar isso, porque eu fico muito nessa questão de, entre aspas, quase que um vitimismo. E a Uhum. autocompaixão não, a autocompaixão é olhar para minha dor, é eu saber que essa dor muitas vezes é compartilhada por várias pessoas e, bom, o que que eu posso fazer por mim para tentar lidar e aliviar essa dor, né? Uhum. Acho Uhum. que esses seriam os principais mitos em relação à autocompaixão, principalmente. E como eu disse, compaixão e autocompaixão envolve muito cuidado, que pode ser o cuidado com os outros ou com a gente mesmo, né? E eu acho que é importante tu salientar isso e tu dar essa ênfase, principalmente no aspecto de vulnerabilidade, porque, e bom, a gente discute sobre isso em vários contextos, mas como a vulnerabilidade muitas vezes é visto como fraqueza e, bom, o que que é? E daí roubando um pouquinho da Brené Brown, ela fala, né, o que que é mais exposto e mais corajoso do que tu tá no front de uma batalha, mas tu tá muito vulnerável ali. Então também, de novo, da gente poder pensar sobre isso, poder rever e reorganizar esses conceitos. Mesmo que a TFC ela não foque tanto no conteúdo, talvez o grande foco não seja no conteúdo, mas talvez a gente poder repensar sobre o que que é a vulnerabilidade e a gente poder se expor à vulnerabilidade. Porque daí tu falou do sofrimento também. Sim, acho que a gente pode até fazer um reenquadramento daquela no pain, no gain. No Uhum, sentido de, sim, vai ter dor. Vai ter dor para ter crescimento, uhum, mas não numa visão que tu precisa sofrer exato. para tu ter sofrimento, Tem, para tu crescer. tem aquelas frases clássicas do budismo, né? A dor é inevitável, mas o Uhum, sofrimento é uma escolha. Algo assim, não uhum, sei se é essa frase, né?
Claro, os termos é um pouco diferentes do que usado, o sofrimento é utilizado como uma forma geral na Claro. TFC e a gente vai sofrer, mas é essa ideia de que o sofrimento faz parte da experiência. Uhum. E quanto sofrimento a gente não gera na gente por tentar esquivar do sofrimento, né? E isso é um problema muito comum na prática clínica, ou esquivar da ansiedade, ou esquivar de um problema que pode vir a acontecer, ou N coisas aí, né? Então, a gente ter uma aceitação em relação a isso, a gente conseguir olhar para isso e fornecer compaixão, olhar para isso de uma forma compassiva, pode ser extremamente benéfico e associado a um bem-estar mesmo, que é o que os estudos têm mostrado, assim, a autocompaixão é algo que está muito em alta na literatura internacional e está se mostrando um construto muito importante no sentido de estar demonstrando associações bem claras com marcadores de saúde mental e, inclusive, tem sido proposta como um fator protetivo frente ao desenvolvimento de psicopatologias, né? Não, perfeito. E daí faz a gente pensar também, né, sobre aquela velha história. Tu falou de ansiedade, dessa evitação, até pra tu não te conectar. Bom, uma das coisas que a gente mais vê em tratamento é, tá, eu tenho 0,4% de chance de dar errado. Tá, mas eu tenho esse 0,4. Ok. Probabilidade e possibilidade, né? Como isso acaba sendo. Perfeito. E mesmo se acontecer, e Uhum, mesmo se der errado, uhum, mesmo se for esse 0,4, uhum. será que não é melhor a gente entrar em contato com esse 0,4 e ver o que que a gente vai fazer a partir daí? Perfeito, perfeito. E a TFC traz muito isso no aspecto de a gente reconhecer que a nossa tendência humana é a gente focar no pior, né? É a gente Uhum. focar na dor, é a gente focar no que potencialmente pode acontecer na ansiedade, principalmente. O processo evolutivo ele foi muito bom, porque a gente consegue manejar, imaginar, planejar coisas, antecipar coisas que podem vir a acontecer. Isso foi uma vantagem evolutiva muito grande para a espécie humana. Mas ao mesmo tempo, isso teve o trade-off, que é a gente ficou mais ansioso, a gente fica gerando ideias mirabolantes na cabeça que, enfim, não necessariamente vão acontecer. Tem uma metáfora clássica que toda aula de TFC tem, que é a da zebra e do leão. Se a gente pensar lá na selva africana, estão as zebras lá fazendo coisas de zebras, saltitando, pulando, pastando, enfim, Sendo zebras. sendo zebras. Chega um leão, daqui a pouco elas avistam, tá ali pastando, elas sentem um cheiro meio estranho, olham no horizonte ali, vem um leão. Aí no que elas percebem esse leão, já tem uma excitação fisiológica ali, coração bate mais forte, elas começam a, enfim, ficar mais agitadas e saem correndo, né? Porque afinal, bom, é um leão, né? E aí as zebras fogem, não foi um dia bom para o leão naquele dia, e as zebras conseguem escapar. E bom, assim que elas fogem, o leão sai do campo de vista delas, as zebras regulam. Aos poucos tem aquela regulação dessa excitação autonômica que a coisa vai diminuindo até ficar zero. E bom, até que apareça um outro leão, nada acontecerá com a zebra. Mas vamos supor que fosse um ser humano nessa situação, né? E o ser humano tá lá na savana africana, lá naqueles jeepzinhos dando uma volta, do nada aparece um leão, aquele desespero, caos, fogem, entram no Jeep, vamos sair correndo, vamos embora, conseguem fugir, chegam no hotel lá na África. Chegando no hotel, estão lá no hotel, aí o ser humano ansioso começa, meu Deus, eu quase fui comido por um leão hoje. Uhum. E se eu voltar lá amanhã e tiver 2 leões? Como é que é ser comido por um leão? Como é que funciona um negócio desse? E se aparecer um leão na minha casa? E se aparecer um leão no hotel? Então, Uhum. isso ilustra a gente de como, muitas vezes, nosso processo evolutivo, a gente conseguir criar essa questão da imaginação, ela é muito importante. Ela consegue fazer com que a gente antecipe, planeje coisas, mas ao mesmo tempo ela nos gera muito sofrimento, muita ansiedade. Essa questão do leão, de eu ficar super me preocupando com coisas que eu não precisaria me preocupar. E a Uhum. terapia focada na compaixão, ela fala muito sobre isso, que ela chama do sistema vermelho, que é esse sistema focado em ameaça que a gente tem, muito focado em perigo, que ela muda todo o nosso cérebro. Sempre que a gente identifica uma potencial ameaça, todo o nosso corpo para e a gente vai Uhum. focar como se fosse uma visão de túnel. A gente foca na ameaça. Só que assim, a gente sabe que no caso dos seres humanos, a ameaça social é uma das piores ameaças, né? Então, por exemplo, eu me sentir rejeitado, eu vou ficar essa visão de túnel na rejeição. Eu me sentir criticada, vou ficar essa visão de túnel na rejeição. Então, isso precisa ser muito trabalhado e a terapia focada na compaixão vai trazer que a gente vai ter que estimular aí o que se chama do sistema verde. Que esses sistemas que eu estou trazendo é uma pegada bem evolutiva que ela traz, que são Uhum. sistemas que foram construídos, mas o sistema verde, para ilustrar a cor, seria esse sistema que a gente tem mais ligado com afiliação, tranquilidade,
compaixão. E a gente trabalhando isso, a gente sabe que se tem um efeito amortecedor nessa questão da ameaça. Então, a gente consegue trabalhar técnicas de compaixão pelo corpo ou pela mente, a gente consegue ter uma diminuição dessa excitação fisiológica, desse foco constante em ameaça que a gente tem, e a gente consegue relaxar, né? E a compaixão traz muito isso, traz muito essa tentativa da gente conseguir parar, diminuir desse afeto positivo, que não é um afeto positivo de conquista, de meu Deus, de conseguir quando, sei lá, de ganhar na loteria. Aham. É um afeto positivo de afiliação, de troca, de proximidade, né? É um afeto positivo muito específico, que aí vai estar associado muito à compaixão, né? E deixa eu te perguntar assim, indo mais, fechando um pouco dessa nossa conversa, eu sei que ela tá muito legal e o podcast inteiro tá incrível. Para vocês que estão acompanhando agora na live, o podcast tá muito, muito legal. Boris, se tu tivesse que. Eu vou te fazer uma pergunta meio impossível, tá? Uhum. Mas tivesse que dar uma dica ou alguma coisa pra gente ficar na cabeça em relação a como a gente pode buscar ser mais autocompassivo no nosso dia a dia. Qual seria uma estratégia que, que quem tá escutando ou quem tá vendo o nosso podcast poderia aplicar ou tentar aplicar pra si? Perfeito. E eu acho que eu vou dar a mais clássica, né? Uhum, Léo? Que é aquela de a gente pensar, bom, nós sabemos que a nossa tendência principal, quando a gente comete um erro, quando acontece alguma coisa, é a gente começar a se criticar muito piamente, né? A gente, de fato, quase que se chicotear ali como um carrasco, né? uhum, Essa é a tendência de todos nós. Então, uma dica frente a isso é, quando a gente pensa na gente tende a ser muito crítico. Mas quando a gente consegue pensar em outras pessoas, isso ajuda a gente a conseguir identificar um lugar mais de compaixão. Então, tem duas dicas aí. Eu pensar numa mesma situação, por exemplo, uma situação que eu fui mal numa prova e tô me criticando. Eu posso pensar tanto como um amigo meu falaria comigo nessa situação. Se eu estivesse contando para um amigo meu, eu não fui tão bem na prova X, como que esse amigo falaria comigo? Aí a gente uhum, pode achar um amigo querido, não é aquele amigo que dá no meio, né, gente? Vamos pensar num amigo ou num familiar aí que seja alguém querido com vocês. uhum, uhum, E o que que ele falaria para mim? Ou eu posso tirar a situação de mim e colocar num amigo. Por exemplo, se um amigo estivesse passando por essa situação, como eu agiria com ele para confortar ele? Como que eu agiria para conseguir fornecer cuidado? Porque a gente sabe que, no geral, é muito mais fácil para nós sermos compassivos com outras pessoas do que com nós mesmos. Então, essa seria a principal dica. Identificando a situação de crítica, a gente conseguir pensar nesse amigo, né? Tanto o amigo na situação que a gente está passando, ou o que que ele poderia falar pra gente.